Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje é mais um vídeo aqui no canal do Bia Maria, mais uma análise pós-jogo. E hoje, depois de muito tempo aí, no Brasileirão é claro, finalmente vamos falar de uma vitória do Corinthians 3-2 fora de casa contra o Vasco. Assim ó, o Vasco é freguês, isso daí é óbvio, não preciso dizer, todos nós sabemos. E cara, foi um jogo assim que deu uma sofrida, a gente deu uma desanimada ali até certo ponto, mas ainda bem que o time entrou bem ligado, o time entrou bem melhor todo o tempo do jogo e a gente mereceu esses 3 pontos, apesar ali do final que teve um baita vacilo, né? Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque primeiro vou pedir para você deixar o seu like, para você deixar a sua inscrição, ativa o sininho para quando sair vídeo novo você ficar sabendo e comenta também, adoro quando você comenta aqui pra gente poder bater um papo e tudo mais, compartilhe com seus amigos também, é claro. Manda aquela mensagem pro seu amigo corintiano que ainda não é inscrito no canal. Fala aí, ó. Aí um baita conteúdo aí pra você ver, falando um pouco mais sobre o jogo do Corinthians que acabou de acabar e tudo mais. Enfim, tem outros vídeos aqui no canal, né? Se você ainda não viu, corre lá pra ver também sobre alguns outros assuntos. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela presença de todos os vídeos. E, cara, vamos começar falando então, Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians no dia de hoje, né? Lá o jogo lá em São Januário. 3-2 pro Corinthians. Assim, é um jogo que o Corinthians foi melhor, gente, não tem o que dizer, a gente mereceu a vitória e, cara, pelo menos dessa vez, ainda bem, o Corinthians conseguiu transformar sua superioridade em gols, conseguiu transformar sua superioridade em vitórias. Acho que depois de um tempo aí, no Brasileirão principalmente, né, a gente não ficou atrás do placar nesse jogo, né, o que foi muito importante. É claro que o adversário ajuda muito, porque, gente, vamos falar a verdade, apesar do Vasco ter goleado de 6-0 o Santos no domingo passado, acho que isso diz muito mais sobre o Santos do que propriamente do próprio Vasco, né. O Santos também é um time bem ruim, bem fraco. E, cara, tomar 6 desse Vasco é uma baita proeza. O próprio Vasco já no meio da semana perdeu por 2-0 pro Juventude, lá no Jacone, né, onde a gente perdeu também. Tudo bem que lá é meio difícil de ganhar e tudo mais, mas, cara, assim, mesmo assim, o Vasco já deu pra ver que, obviamente, vai brigar pra não cair, assim como a nossa briga nesse momento parece estar um pouco contra o rebaixamento, mas graças a Deus, graças a São Jorge, com essa vitória a gente deu uma respiradinha, né. O primeiro tempo começou ali, o Corinthians, obviamente a primeira boa chance foi do Vasco, naquele chute do Coutinho que passou bem perto do gol do Hugo, realmente aquela bola lá quando saiu do pé do Coutinho no chute, falei, mas passou bem pertinho, né, passou ali triscando a trave, realmente quase que o Vasco abriu o placar naquele lance, mas ainda bem que foi pra fora, mas fora aquele lance, o Corinthians estava melhor, estava conseguindo jogar com mais calma, estava com a calma, né, tava conseguindo trocar passes, estava conseguindo achar espaços. Acho que o meio-campo hoje foi uma grande vitória do Corinthians. A gente fala muito do meio-campo, né? Que são muitos jogadores operários, muitos jogadores com pouca técnica, muitos jogadores físicos. Famoso jogador grosso, né? Jogador ruim. Mas hoje, cara, todos eles se doaram ao máximo dos titulares, é claro, né? Ali o quarteto titular foi muito bem. Na teoria eram 4 volantes mesmo, né? Apesar do Bidon ter jogado ali mais solto na frente, como mais ou menos o Garro faz, né? Meio como um armador, assim, entre aspas. E ele foi muito bem, o Bidon fez uma grande partida, acho que a melhor partida do Bidon em muito tempo. Acho que eu nem lembro a última vez que ele tinha jogado tão bem assim. E assim, o Michael também, primeiro jogo que voltou da lesão, foi bem. O Charles, cara, o Charles é grosso, não adianta, né, gente? É grosso da bola, o chute que ele tentou dar ali, que acabou servindo como passe pro Bidon, meu Deus, que coisa feia. E, cara, o Ranieri também fez uma boa partida. Mais uma vez, ajudou. Hoje estava bem técnico o Ranieri, né? Conseguiu limpar bem alguns lances, achar alguns bons passes. Então, cara, acho que o Corinthians ter jogado tão bem hoje passa muito por conta desses 4 do meio-campo que foram muito bem. Obviamente, desses 4, o Charles foi o pior, mas assim, também não dá para esperar muita coisa do Charles, mas acho que no que foi proposto a ele foi bem. Foi bem. Conseguiu marcar legal, conseguiu alguns desarmes, até sofreu algumas faltas, né? Conseguiu algumas faltas a favor do Corinthians. Isso ajudou a gente a progredir no campo de defesa do Vasco. E, obviamente, isso foi fundamental para a nossa vitória. O primeiro gol saiu numa jogadinha que estava dando muito certo e deu muito certo o jogo inteiro, né? Que foi essa fatiada de bola, principalmente do André Ramalho. O Ranieri também fez algumas muito boas. Achando, né, procurando os laterais. Obviamente que o Bidu a gente sabe que é um cara mais técnico que o Mateuzinho, é um cara que consegue achar o cruzamento, consegue achar o bom passe, e foi assim que conseguiu, né? A bola ali, uma bela fatiada do Ramalho no Bidu, o Bidu levantou a cabeça, né? Conseguiu encontrar o Maicon ali invadindo a área, né? Bem naquele movimento Tico Elias, que saudade do Tico Elias.
o passe chegou ali no Michael, ele bateu de primeira e aí fez o gol sem chances pro goleiro Léo Jardim lá do Vasco, 1-0 pro Corinthians, que já traduzia a nossa superioridade em campo e o merecimento da equipe de abrir o placar. O primeiro tempo, assim, foi bem tranquilo, acho que depois desse lance teve um bom chute ali do Ryan, do jogador do Vasco, é bom jogador o Ryan, um chutaço, né? O Hugo fez uma baita defesa, a bola tocou no travessão e depois a zaga afastou, ou seja, o Vasco criou essas duas boas oportunidades aí. Mas, assim, no geral, obviamente, o Corinthians fez uma partida melhor, uma partida que merecia sair vencendo por 1-0. Fomos pro intervalo ali, ó, na tranquilidade, e o time ainda desperdiçou boas chances, né? Como eu disse, teve esse chute do Charles aí que foi completamente torto, serviu como passe pro Bidon, o Bidon até se assustou um pouco, né? Porque, enfim, a bola veio forte, do nada, bem rasante, porque o Charles errou completamente o chute, e o Bidon ainda quase conseguiu finalizar para fazer o 2-0 lá no primeiro tempo. Teria sido bem importante fazer esse 2-0 no primeiro tempo, porque aí o time acho que entraria um pouco mais tranquilo, um pouco mais... talvez não fosse tão displicente em algumas oportunidades. Voltou o segundo tempo, o Vasco voltou com algumas mudanças e tudo mais. O Corinthians também voltou o mesmo time. Mas assim, o Corinthians no segundo tempo deu pra ver que ali começou meio devagar, né? Teve uma oportunidade que poderia ter saído em velocidade, não conseguiu. Teve dificuldade ali no ataque do Corinthians, o Guinegão. Mas é bem verdade também que, cara, o lance do pênalti é uma coisa complicada, porque é pênalti, gente. Sei que muita gente ficou pedindo aí, não, foi falta ali do Verratti no André Ramalho. Gente, ali é meio disputa de espaço. Eu não vejo um movimento ali faltoso do Verratti, do André Ramalho. Não vejo o Verratti empurrou o André Ramalho, meu Deus, deslocou ele no ar. Não vejo isso. Pra mim o pênalti foi bem marcado, não tem o que fazer. E obviamente, né, o André Ramalho, ele sempre na cena do crime, olha só que beleza. Sempre ele, este jogador, grande jogador André Ramalho, né? Cara, eu falei, eu acho que o André Ramalho tá ali no top 3 jogadores que eu mais passo raiva, que eu mais passei raiva na história do Corinthians, velho, porque é inacreditável. Porque parece que todo gol que a gente toma, ele tem a culpa de alguma coisa. A não sei que seja uma bica do meio campo, né? Porque aí, obviamente, o cara acertou uma bica do nada no meio campo e às vezes nem o goleiro vê de onde vem, né? Aí ele realmente não tem culpa, né? Mas fora isso, cara, parece que em 99% dos gols que a gente toma, ele tem alguma culpa, nem que seja pequena. E hoje, obviamente, cara, o pênalti ali, tudo bem, o braço dele ali não tinha muito o que fazer, disputa de espaço e tudo mais. Cara, mas cheio de câmera, sabe como o futebol é? Tenta deixar o máximo o braço o mais próximo possível do seu corpo. Se o Verratti é um cara alto que vai bastante gol de cabeça e tudo mais, cara, não desgruda dele. Se você deixou ele abrir espaço, obviamente que ele vai ter essa vantagem. E obviamente você vai ter que esticar o seu braço, como aconteceu, né? Pra você segurar ele, né? Fazer a famosa parede, assim, e tudo mais. Mas, cara, tava na cara que ia acontecer uma tragédia dessa. Aconteceu, o juiz marcou o pênalti, aí tava certo também, tinha que marcar, e o Vasco empatou. E aí, nesse momento, obviamente, acho que bateu um desânimo. Obviamente que obviamente a gente não deixa de acreditar que o Corinthians vai ganhar, fala, não, ainda dá, vamos buscar essa vitória, buscamos a vitória, mas obviamente que bate aquele desânimo, fala, putz, o time tava bem, tava jogando bem depois de 2 partidas horrorosas, né, contra o Bahia e o Juventude, tava merecendo a vitória, a gente tava levando os 3 pontos e do nada toma um empate num pênalti idiota, e que o Verratti bateu bem e tudo mais, mas cara, o Corinthians logo depois já começou a dar mais respostas, né? O Dorival colocou o Garro, colocou também ali o Rian não ajudou em nada, enfim, não agregou em nada. E também colocou ali, quem colocou também, rapaz? Me fugiu agora, vou me lembrar nas notas provavelmente. Mas enfim, entrou também, cara, entrou o Vitinho, saiu o Kaique, entrou o Vitinho. Mas o Vitinho também não ajudou em muita coisa. Mas enfim, a equipe do Corinthians conseguiu criar boas oportunidades e, cara, assim, não demorou muito, acho que foi ali 10 minutos no máximo pro Bidu mais uma vez achar um baita passe ali no Garro. O Garro conseguiu dominar a bola, chutou muito bem, né? A gente sabe que o Garro é muito craque aí desse chute de média distância. Ele mandou um chute muito forte, o Léo Jardim espalmou a bola, o Mateuzinho pegou o rebote, cruzou na área e tava ele lá. Guinegão, o nosso querido Guinegas, foi muito bem, porque de fato, cara, o Guinegão é um cara muito merecedor, cara. A gente vê que ele tem um trato diferente com a bola. Não tô falando que ele é craque, não tô falando que ele é gênio, não tô falando que ele vai ser o melhor centroavante do mundo. Mas, cara, ele é um cara muito útil e hoje ele é muito útil, principalmente porque as opções de banco são quem? Thales Magno e Romero. Meu Deus do céu, que tristeza. E, cara, deu pra ver, são 2 jogos seguidos de titular, 2 gols. Ou seja, o cara tá correspondendo em campo, não é só o desempenho, é também o resultado. Ele também tá entregando positivamente pra nossa equipe.
Então, cara, merecedor, é um moleque que corre o campo todo, é um cara que consegue cavar faltas, é um cara que ganha no corpo, é um cara que sabe fazer pivô, é um atacante bem completo para ser reserva nesse elenco do Corinthians. Obviamente que o titular é o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto a gente não sabe nem quando volta. Mas enquanto não voltar, cara, 2 jogos e 2 grandes respostas do Guinegão, acho que até você olhando em comparação com o jogo contra o Bahia, acho que ele foi melhor contra o Bahia, né? Mas hoje, cara, ele também foi bem e conseguiu agregar com gol mais uma vez. Aí eu te pergunto, será que se aquele cruzamento do Mateuzinho, que foi um cruzamento forte, o Mateuzinho cruzou forte, será que se caísse no pé do Romero, do Thales Magno, será que eles fariam aquele gol? É uma coisa a se pensar. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, apesar de estar quase ali debaixo da trave, né, de frente para a linha, de frente para a linha do gol, eu tenho minhas dúvidas se eles iam realmente conseguir fazer aquele gol, né, o Thales Magno e o Romero. E o Guinegão conseguiu, e aí a gente abriu 2-1, o time conseguiu depois desse 2-1 manter a posse de bola, conseguiu jogar muito bem, conseguiu envolver o Vasco. O Vasco ele teve alguns lances ali que chegou, né? Teve uma falta do Coutinho que passou perto de novo. Mas assim, no geral, de fato, a equipe do Corinthians foi melhor que a equipe do Vasco depois do gol. E aí, num escanteio batido pelo Garro, o André Ramalhos que deu uma pequena casquinha na bola. A bola mais bateu no Gustavo Henrique do que ele bateu na bola. E o Corinthians fez o 3-1. E aí, realmente, não vou falar que fechou a tampa do caixão do Vasco, porque depois eles quase aprontaram depois no final, né? A defesa do Corinthians. Principalmente um cidadão aí que tá causando dor de cabeça também. Mas, enfim. Mas, cara, aí 3-1 a gente fica bem tranquilo. Bem mais tranquilo, né? Obviamente que meu pai também, grande corintiano já há muito mais tempo que eu tenho de vida, por exemplo, falou, rapaz, o jogo não acabou, calma, vamos prestar atenção. Ainda o juiz deu 7, 8 minutos de acréscimo, pareceu até que ia dar 9 minutos, né? Mas, e cara, não deu outra, né? Teve uma chance, baita chance no contra-ataque que o Vitinho acabou desperdiçando, né? Aí o Vitinho vacilou demais, né? Aquele lance lá que ele invadiu a área, era só cortar pra dentro, né? Ele queria levar pra linha de fundo, não entendia, aí ele foi desarmado, depois conseguiu até escanteio. Mas enfim, não entendi, ali era cortar e bater no cantinho do goleiro ali, né, Vitinho? Você é um cara que já tem alguns gols, né? Da época do Flamengo, da época do Inter também. Enfim, tu sabe fazer esse gol, não entendi o que ele tentou ali. E ali, acho que o quê? Acho que 3, 4 minutos depois, teve obviamente uma grande resenha protagonizada pelo Félix Torres, esse jogador horroroso também, outro jogador horroroso, igual o André Ramalho. Só que o André Ramalho ainda consegue ser um pouquinho melhor que ele, mas ele é tenebroso, o Félix Torres, que além de ser ruim, ainda causa dor de cabeça por causa de transfer ban. Obviamente que a culpa não é dele do transfer ban, né? O jogador não tem nada a ver com isso. Quem tem culpa é o grande Augusto Melo, que não pagou o time dele lá no México, né? Mas enfim, dormiu no lance, né? Tava mais preocupado em conversar, discutir com o Garro. O jogador lá do Vasco que chegou semana, sei lá, esqueci o nome dele também. Fez uma boa jogada, cruzou e o Rael, como eu disse, que já é bom jogador, chegou bateu forte ali. Acho que o Hugo poderia ter feito coisa melhor no lance. Acho que a bola foi querendo ou não em cima dele, mas realmente pegou bem forte na bola. Então, o Vasco conseguiu fazer o 3-2 ainda, uma coisa meio que inacreditável ainda. E no lance seguinte, na saída de bola, acho que foi o Raniel, eu não sei, nem lembro direito, entregou a bola no pé do Raniel de novo. E graças a Deus ali que ele chutou na trave e a bola foi pra fora. Porque, meu Deus, é papo de se o Corinthians tomasse um empate nesse jogo, era papo de revolta armada no Parque São Jorge da torcida organizada, velho. Invasão do CT, porque pelo amor de Deus, gente, não podia, não, jamais. Tomar esse empate com 3-1 no placar, jogando fora de casa. A gente sabe que o Vasco é freguês do Corinthians. A gente jogou melhor o jogo inteiro, praticamente, né? Acho que o Vasco jogou melhor o Corinthians, sei lá, uns 10, 15 minutos do segundo tempo. E tomar esse empate seria uma tragédia homérica, né? E graças a Deus, graças a São Jorge, apesar de terem tentado resenhar ali no final, a resenha não foi completa do Vasco e a gente saiu com esses 3 pontos, gente. E, cara, boa vitória, bom jogo pra gente responder e pra se animar pro jogo de ida da Copa do Brasil agora no meio de semana, né? Cara, não vou falar que o jogo é difícil, extremamente difícil, porque, gente, o Atlético Paranaense, sei lá, o que é 10º colocado da Série B, muito provavelmente não vai conseguir nem voltar pra Série A nessa temporada. Então, cara, a gente pegou o adversário mais fácil que tinha, gente, com todo respeito ao Atlético Paranaense, era o adversário mais fácil que tinha. Mas, obviamente, que não deixa de ser um jogo difícil, é um jogo complicado. Principalmente fora de casa, vai ter uma grande pressão e a gente sabe que alguns jogadores têm jogos que jogam bem, tem jogos que jogam mal, às vezes num lance pode entregar tudo. Enfim, o grande objetivo é voltar vivo ali de Curitiba. Até com um empatezinho, uma vitóriazinha, a gente, não é possível que o Corinthians não consiga pelo menos empatar contra o Atlético Paranaense, que tá horrível na Série B, gente. O time do Corinthians sabe jogar bola, a gente viu hoje, a gente viu contra o Palmeiras na Copa do Brasil, enfim. O time tem competência, o time é competente, só precisa acordar e só precisa não menosprezar o adversário, né? Porque nesse jogo é muito difícil falar, não, os caras estão na Série B, gente, vamos jogar aqui nosso futebolzinho e vamos ganhar aí, vamos fazer um gol aí. Não pode, gente, tem que entrar atento
100% do tempo, porque a única chance de título que a gente tem é na Copa do Brasil. E, gente, passando o Atlético Paranaense, semifinal agora só depois do final do Brasileirão, né? Só lá pros dias 10 de dezembro. A final, se não me engano, é dia 21 de dezembro, quase ali na porta do Natal já. Enfim. Então, cara, vocês entenderam, né? Tem que abrir muito o olho. Tem que prestar atenção, porque passando a semifinal, a gente tem basicamente o quê? 3 meses para recuperar todos os jogadores machucados. Aí com certeza o Yuri Alberto já voltou, o Memphis com certeza já vai estar bem, tomara. Possíveis reforços, né? Caso a gente consiga derrubar o transfer ban. E também até mesmo, quem sabe, o Carrillo, né? Que fez uma cirurgia, falou que não jogava mais esse ano. Às vezes vamos ver aí se ele volta aí para esse finalzinho da Copa do Brasil, é claro. Mas tem que passar o Atlético Paranaense primeiro, tem que estar lá na semifinal. Então vamos para as notas, meus amigos, para o jogo de hoje. Do jogo de hoje, né? Vem comigo. Pois é, meus amigos, vamos agora para as notas do jogo de hoje. Eu já reparei que eu esqueci de mudar a nota do Mateuzinho, peço perdão ao atleta. O Mateuzinho é nota 8, muito por conta ali da assistência que ele deu. No primeiro tempo eu achei o primeiro tempo dele um pouco abaixo, mas no segundo tempo ele foi bem, conseguiu ali marcar o jogador do Vasco ali por aquele lado e tudo mais. Não é à toa que depois que ele saiu o gol por aquele lado, né? O Félix Torres, que é um jogador horroroso, um jogador terrível, saiu o gol nas costas dele. E, cara, o Mateuzinho contou com assistência hoje, né? Que bom que ele conseguiu acertar esse cruzamento, né? Um cruzamento forte, né? O Guinegão também tem muitos méritos ali na oportunidade dele, no gol dele. E que bom que a equipe do Corinthians conseguiu contar com a ajuda do Mateuzinho no ataque hoje. Defensivamente, ele conseguiu marcar bem, né? Ele, como eu disse, no primeiro tempo ele estava meio avenido e tudo mais, mas no segundo tempo ele conseguiu melhorar a marcação e foi fundamental para a vitória do Corinthians, gente, não tem o que dizer. Nota 2, pior em campo, André Ramalho, simplesmente pelo pênalti sofrido, ele tá sempre na cena do crime. É inacreditável isso. É um jogador que atrai tragédia pro Corinthians, meu Deus do céu. Mas como eu disse, ali ofensivamente, principalmente no primeiro tempo, acertou belas fatiadas de bola. O gol saiu muito por conta de uma fatiada de bola dele. Mas também, só isso, né? Vou me poupar a isso, o comentário do nosso querido André Ramalho. E eu esqueci de dar nota do Hugo, vamos começar então com o Hugo Souza. Nota 8 pro Hugo Souza. Cara, baita defesa ali no primeiro tempo. Fez ali uma cerinha quando tinha que fazer e tudo mais. Como eu disse ali no segundo gol do Vasco, ele poderia ter feito coisa melhor. Acho que a bola ali foi ali em cima dele, mas como eu disse, é um chute muito forte que, cara, 99% do gol é por conta do Félix Torres, que é um jogador horroroso. Então, assim, não vou jogar a culpa no Hugo, porque quando a gente precisou, ele fez uma baita defesa ali no primeiro tempo. Passou segurança hoje, querendo ou não. Mas acho que poderia ter feito uma coisinha melhor ali no segundo gol, mas também não vou crucificar ele por causa disso, né? Por favor. Nota 8 ali, eu vi 6, eu tomei um susto. Nota 8 pro Gustavo Henrique. Cara, boa partida do Gustavo Henrique. Querendo ou não, ele é um zagueirão um pouquinho mais lento, um zagueirão com problema ali de mobilidade. Mas, cara, hoje ele fez uma boa partida, conseguiu desarmar os jogadores do Vasco, conseguiu fechar essa linha de defesa muito boa, muito bem. Teve pouquinho, assim, obviamente quando entrou o Verratti, depois entrou até um jogador que falaram que ele era bem alto também, esqueci o nome ali do jogador do Vasco que ia ser para cruzamento, bola na área também. A gente sofreu muito pouco desses lances, né? Tudo bem que o pênalti saiu num lance desse, né, num vacilo, mas aí foi do André Ramalho, por exemplo. Então, com certeza ali o André Ramalho fez uma partida melhor que o Gustavo Henrique. Fez uma partida melhor que o André Ramalho. Conseguiu fazer o gol, meio sem querer, mas sem querer, obviamente, também gol. E também ajudou a gente a sair com esses 3 pontos hoje. Então, cara, o Gustavo Henrique, obviamente, ele é o zagueiro mais seguro, mais tranquilo desse elenco do Corinthians. Mas, como eu disse, o Corinthians ainda precisa de um zagueiro para ser titular. Porque o André Ramalho, eu não confio. O Félix Torres é um jogador horroroso. O Kaká é mais ou menos. O Choca também não joga. É meio complicado, sabe? O Choca e tudo mais, enfim. Precisa de um zagueiro titular para jogar ao lado do Gustavo Henrique. Tem que ser um zagueiro um pouco mais veloz. Vamos ver quem que o Fabinho Soldado vai trazer, se é que vai trazer, né? Enfim, melhor em campo hoje é ele. Nota 10 para Matheus Bidu, com uma assistência. No segundo gol também teve participação ali direta. É um cara muito técnico, é o cara do drible, deu drible de futsal, enfim, cara, eu sou muito fã do Matheus Bidu, vocês me conhecem. Cara, e hoje ele fez mais uma grande partida, realmente, não só por conta da assistência, mas também, ele defensivamente, ele deu uma sofridinha aqui, ali, infelizmente tomou o cartão amarelo, não vai jogar o próximo jogo, né, o clássico contra o Palmeiras lá na Neoquímica Arena, vai ser um baita desfalque, a gente vai de Angileri, muito provavelmente, vai fazer falta o Bidu, mas, cara, obviamente quando ele tá em campo ele consegue agregar e hoje ele agregou muito ofensivamente. Se não fosse por ele, a gente não teria conseguido essa vitória, porque como eu disse, participou do segundo gol, o gol do Guinegão, deu assistência do primeiro gol, o gol do Maicon, enfim, é um jogador importantíssimo, fundamental pro elenco e pro time do Corinthians.
Agora vamos para o Maicon, nota 7,5 para o Maicon, como eu disse. Cara, boa partida do Maicon. Acho que ele conseguiu até ajudar na saída de bola. Acho que foi um bom retorno do Maicon. Foi premiado com esse golzinho aí. Também ajudou a gente a vencer. Depois ali pediu, se não me engano, pediu substituição. Deve ter cansado, né? Porque querendo ou não, o cara ficou um tempo aí fora, ficou machucado. Mas, cara, tomara que ele consiga ser uma boa opção pro Corinthians, velho. Porque realmente é muito triste, a gente sabe do Maicon, tudo que o Maicon já jogou, já foi um grande jogador pro Corinthians um dia. Muito triste ele entrar em campo e não conseguir agregar em nada, como por exemplo é o Romero hoje, né? Enfim. E ele é um cara que conseguiu, voltou com o gol, é um cara que é um volante que sabe fazer os gols dele, né? A gente lembra em 2017, a gente lembra daquele jogo contra o Boca Juniors lá na Libertadores de 22, enfim. É um cara que sabe tratar muito bem a bola, tem uma qualidade e tomara que com esse gol ganhe confiança e passe a ser uma peça bem útil pro Dorival Júnior, né? Porque a gente tá precisando de um volante um pouco mais técnico, com um pouco mais de utilidade, principalmente depois da lesão do Carrilho. Nota 8 pro Ranieri, como eu disse, é um cara que conseguiu achar bons passes, é um cara que marcou muito bem, fez uma falta ali, tomou um cartão amarelo num carrinho que era providencial. Enfim, é um cara que hoje já conseguiu agregar ofensivamente também. Defensivamente a gente sabe que o Ranieri na maioria das vezes está bem, mas ofensivamente que custa um pouquinho mais para ele jogar bem. E hoje ele jogou bem ofensivamente, não é à toa que, pô, em vários lances ele conseguiu gerar o contra-ataque do Corinthians, conseguiu armar o ataque do Corinthians. Então isso é muito importante, isso é muito legal. Cara, 6,5 aí pro Charles. Como eu disse, o Charles, acho que desse quarteto de começou como titular, ele foi o pior em campo, mas é muito por conta da característica do jogador, né? A gente sabe que o Charles é um cara grosso, é o cara com dificuldade, é o cara com chute torto, é o cara com passo torto. Mas, cara, ele é um cara que sabe dar carrinho, um cara que sabe desarmar, um cara que sabe marcar, enfim. E nisso ele foi bem, e é por isso essa nota 6,5 nele. Ali depois, se não me engano, saiu no intervalo também. Não saiu no intervalo, não. Saiu ali depois que entrou o Rian que até foi pior que ele, por exemplo. Então, cara, Charles, bom jogador para ter no elenco, o famoso grosso da bola, mas que é o grosso da bola que ajuda, né? Muito melhor que ser um grosso da bola inútil, por exemplo. Nota 8 pro Bidonzinho. Cara, como eu disse, melhor partida do Bidon em um tempo, porque realmente ele tava bem solto ali, bem livre, conseguiu achar bons passes. Ali no final do jogo já tava cansado, já não tava conseguindo correr mais. Mas quando ele esteve em campo e bem, cara, ele foi bem legal hoje ver o Bidon jogar, né? A gente sabe que ele é um jogador de muita qualidade, achou bons passes, conseguiu bons desarmes, sofreu muita falta, ajudou o Corinthians a avançar no campo ofensivo, enfim. É um cara que, com essa liberdade de hoje, agregou bastante. Vamos ver se o próximo jogo o Dorival deixa ele um pouquinho mais solto e ele consegue agregar positivamente assim também. Porque, obviamente, o próximo jogo o Garro vai ser titular e tudo mais. Tudo bem que é gramado sintético lá no estádio do Atlético Paranaense, mas enfim, a gente conta com o Garro, a gente precisa do Garro, e tomara que o Bidon consiga novamente agregar positivamente no time do Corinthians com esse um pouco mais de liberdade. Lá no ataque, nota 6 pro Kaique, como eu disse, é um cara muito do futsal, né? Tem ali os driblezinhos do futebol, teve um lance ali que ele chamou o Puma ali do Vasco pra dançar, foi para um lado, foi pro outro, aí o cruzamento acabou não errando. É um cara que, como eu disse lá no meu querido X, hoje ele tá meio bêbado. Mas, cara, mesmo ele meio bêbado, obviamente, ele agrega muito mais que o Romero e o Thales Magno, gente. Ele é titular nesse time, principalmente sem os dois. Eu acho que acredito que o Memphis não vai voltar pro jogo desse meio de semana, talvez só no final de semana que vem contra o Palmeiras. Então, a dupla de ataque é essa daí. É Guinegão e Kaique de novo, o mesmo Kaique entrando meio bêbado, né? Porque o Kaique bêbado ainda consegue agregar muito mais do que o Thales Magno e o Romero sóbrios, por exemplo. Nota 6 pra ele, uma partida básica aí pro Kaique hoje. Guinegão, nota 9. Rapaz, o Guinegão mereceu esse gol. Cara, como eu disse, é um jogador muito merecedor. É um cara, gente boníssima. É um cara que é muito Corinthians. Já tem foto dele desde criancinha, desde bem novinho ali na Neoquímica Arena, enfim. É um cara que na base tem seus gols, tem sua assistência, tem a sua boa contribuição, né? Na copinha desse ano ele jogou bem, conseguiu marcar os seus gols. Como eu disse, não é um cara esta classe, não é um cara que vai ser craque mundial, não é um cara que vai ser gênio, ídolo, mas a gente precisa desses caras um pouco mais operários, um pouco é brincadeira, né? De um nível um pouco menor para compor o elenco. E, cara, como jogador para compor elenco, para ser uma alternativa aí ao Yuri Alberto, cara, tá de ótimo tamanho o Guinegão. 2 jogos, 2 boas respostas. Hoje demorou mais pro Dorival tirar ele de campo, né? Tirou ele só no final, quando já tava 3-1 para colocar o Romero. Então, cara,
que bom que o Guinegão tá dando essa resposta bem positiva pra gente, cara, ter um pouco de animação, ter um pouco de felicidade, porque, cara, o Yuri Alberto obviamente faz falta, mas o Guinegão tá segurando muito bem as pontas. Banco de reserva, substituições. Nota 7,5 pro Garro, bateu o escanteio que gerou o terceiro gol. E ajudou nisso. E tá bom, e é só isso, e é 7,5. E parabéns, Garro. Tomara que esteja bem pro jogo do meio de semana. Nota 5 pro Vitinho, cara. O Vitinho apareceu pouquíssimas vezes no jogo. Na chance que ele tinha de fazer o gol e definitivamente fechar a tampa do caixão do Vasco, ele cortou pro lado errado, velho. Ele cortou ali pra esquerda. Tinha que cortar pra direita pra bater ali no cantinho do Léo Jardim, fazer o gol, fazer o 4x1, pra gente dormir tranquilinho. Mais tranquilo, né? Não passar esse susto no final do jogo e tudo mais. Mas, cara, nota 5 por conta dessa oportunidade perdida, né, Vitinho? Tem que caprichar um pouco mais. Nota 4,5 pro Rian, porque, cara, o Rian é uma barata tonta em campo completamente. É um cara que não consegue marcar, um cara que não corre, é um cara que não desarma, não dá carrinho, enfim, é um cara meio tenebroso ali. Hoje ele entrou mal de novo. Acho que quando ele começa como titular, ele começa mais sóbrio, mas acho que quando ele entra, quando ele é opção no segundo tempo, cara, ele só faz cagada, ele só faz coisa errada mesmo. Hoje ele, cara, acho que ele não fez nenhuma falta. Fala, ô Ria, faz essa falta aí pra matar a oportunidade aí do Vasco. Acho que nem isso ele conseguiu fazer de tão perdido que ele tava, tão tonto em campo. Aí nota 3, o Félix Torres, que é um jogador horroroso. Na primeira bola dele no jogo, ele até achou esse passe no Vitinho, que eu disse que o Vitinho perdeu a oportunidade. Até pareceu que ele ia passar um jogo ileso, né? Fazer um jogo bom só porque ter gerado essa oportunidade, né? Eu ia ser bondoso com ele e dar uma nota alta só por conta desse passe, mas obviamente, quando é jogador ruim, a gente tem que esperar até o apito do árbitro para poder elogiar, para poder criticar, enfim. E obviamente, ali o gol saiu 99 por conta da conta, do 99% é na conta dele, porque, cara, é inacreditável, ele completamente perdido ali, discutindo com o Garro e o cara nas costas dele correndo, batendo no lateral, velho. Depois ele olhou pro bandeirinha ainda, pedindo impedimento em lateral, velho. Que jogador tenebroso esse Félix Torres, esse cara tinha que ser vendido, esse cara é tão ruim que a gente não consegue nem vender ele, velho. Se a gente vendesse ele, sei lá, por 10 milhões de reais, já ajudava um pouquinho aí, já era um troco a mais pra pagar o próprio transfer ban desse cidadão, velho. Inacreditável, velho. E jogador ruim não machuca também, né? Só machuca os bons. Ave Maria, que cara ruim da porra. E é isso. E nota sem nota pro Romero, porque o Romero também não fez nada ali. Até tentou fazer uma cerinha ali no final do jogo e tudo mais, mas blá. Nota 9 pro Dorival. Boa partida aí da equipe do Corinthians, armou o time muito bem. Eu sei que você criticou, porque eu também critiquei a escalação titular dele ali com o meio campo, só com volante, ali ainda Guinegão e o Kaique lá na frente, que são garotos, querendo ou não, apesar da base do terrão do Timão tá respondendo muito bem, né, com esses dois. A gente sabia que são os garotos um pouco mais novos, não tem tanta experiência assim de jogo. São Januário, querendo ou não, é um estádio que não é dos mais difíceis, dos mais fáceis de jogar, apesar do Corinthians ganhar lá direto e o Vasco ser freguês pra caramba. Mas o meio-campo, a defesa eu digo assim, né, como um todo, não individualmente. Individualmente as peças, infelizmente, são essas que o Dorival tem, né? O André Ramalho, o Félix Torres, são esses terríveis aí que ele tem, fazer o quê? O time conseguiu fechar muito bem ali. E, obviamente, como eu disse, o Corinthians ganhou o jogo muito por conta do seu meio campo, que correspondeu muito bem às expectativas, superou as expectativas, né? Acho que todos jogaram muito mais do que a gente estava esperando, que eu estava esperando principalmente. Isso foi fundamental para conseguir os 3 pontos hoje, para descolar um pouco dessa situação muito incômoda de zona de rebaixamento, de falar que o Corinthians vai brigar para não cair. E, obviamente, criar um pouco aí de confiança para o jogo do meio de semana, que é complicadinho na Copa do Brasil. Então, nota 9 pro Dorival. Hoje você foi bem, Dorival. Hoje eu gostei do seu time, hoje eu gostei do comportamento do time, dos jogadores também, principalmente. Bom, e é isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal do Belmaria. Graças a Deus, graças a São Jorge. Uma vitóriazinha, 3 pontinhos. Agora vamos para 25 pontos. Ainda falta, pelo menos aí mais uns 20, 21, 22 pontos para a gente finalmente respirar aliviado de risco de rebaixamento. Como eu disse, eu acho que o Corinthians não vai ser rebaixado e tudo mais, mas é claro que incomoda muito e o Corinthians não deve e não pode brigar 3 temporadas seguidas para não cair, gente. E, cara, tem chance de a gente emendar uma segunda vitória seguida nesse Brasileirão, sim. Próximo jogo é contra os caras lá na nossa casa, a gente sabe como eles estão meio assim com a gente nessa temporada. Então, cara, tem que aproveitar. Um mês provavelmente vai estar de volta para esse jogo contra o Palmeiras. Então, cara, tem que aproveitar para emendar essa outra vitória e aí sim respirar bem tranquilo, bem mais aliviado ali na tabela. E, obviamente, tem um jogo de meio de semana, né? Então, tomara que crie expectativas, que crie boas expectativas, os jogadores se animem, obviamente, não subestimem, né?
a equipe do Atlético Paranaense, mas que se animem para fazer um bom jogo e buscar esse bom resultado fora de casa, porque é bem possível, gente. Com todo respeito aí, como eu disse, com todo respeito ao Atlético Paranaense, a gente pegou o adversário mais fácil que poderia nessas quartas de final da Copa do Brasil, né? Poderia ter vindo, sei lá, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Botafogo, tudo mais, né? Tudo bem, todas essas equipes que eu falei tiveram ou estão num período de oscilação na temporada. Mas, querendo ou não, obviamente, é muito mais fácil você jogar contra o Atlético Paranaense do que contra o Cruzeiro, né? Não tem nem comparação. E é isso, meus amigos. Vejo vocês no meio de semana. Tem o jogo, como eu já disse, da ida da Copa do Brasil. E depois, no final de semana, tem jogo contra o Palmeiras. Eu estarei aqui nos 2 jogos e você terá mais 2 vídeos aqui no canal. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua presença. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de compartilhar, não se esquece de comentar. Conto muito com o seu apoio hoje, amanhã e sempre. E é isso, meus amigos. O Vasco é freguês, o Corinthians ganhou e a gente tá sorrindo de novo, pelo menos por esses diazinhos até a Copa do Brasil, né? E tomara que a gente continue sorrindo. É isso. Um abraço a todos, um beijo e vai Corinthians!